Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos voltando no programa Mercado e Desenvolvimento aqui na TV Diário. Gente, o primeiro bloco foi muito bacana. Um bate-papo muito gostoso, muito descontraído, muito leve sobre tempo é dinheiro com Ana Cristina Magalhães. Ela é psicóloga clínica, administradora, pós-graduada em gestão de pessoas. Essa mulher é fera, viu, gente? Gerente de gente e gestão em uma grande rede de supermercados aqui no estado do Ceará. É membro da ABRH Ceará e diretora. O nosso papo de hoje, como eu disse, o tema é tempo é dinheiro. Antes do intervalo comercial, eu deixei uma pergunta para Ana Cristina Magalhães. Eu disse o seguinte: na sua visão, Ana, quais os hábitos ajudam uma pessoa a aproveitar melhor o tempo sem cair na armadilha da sobrecarga? E aí, Ana, tem algum hábito que você pudesse passar para a gente? É, eu vou te responder lembrando que você me disse, né, sou administradora, e eu vou trazer um pouquinho aqui da administração. Lembrei de uma frase de Peter Drucker, que ele fala que nada é mais inútil do que fazer bem feito o que não deveria nem ser feito, né? Não sei se você lembra dessa frase, mas ele fala Não. e isso é muito tocante. Eu não sei se eu falei, se eu falei a citação tal qual, sabe? Mas ele diz isso. Então, como é que você se torna produtivo? A gente, a gente precisa entender o que que a gente vai fazer, o que nós vamos delegar para as pessoas, o que nós vamos executar. Tem uma pergunta que a gente pode fazer, antes da gente fazer, antes de executar qualquer coisa, isso que eu vou fazer, ele vai ser útil para daqui a 7 dias? Eu vou conseguir utilizar? Eu vou conseguir fazer? Então, a gente precisa entender isso em todas as áreas, seja a área pessoal, seja na área profissional, principalmente na profissional, que a gente está ali produzindo, né? Nós estamos entregando, vendendo aquele tempo que nós estamos produzindo, certo? Então, a gente precisa se perguntar se eu não estou fazendo com que aquele tempo que é necessário, que precisa ser produtivo e não caótico, ele realmente ele seja útil de alguma maneira, eu não esteja perdendo. E aí, o que que a gente precisa fazer? Primeiro, se programar. Vou fazer o quê? No lugar da gente estar desesperado, tentando, e aí eu vou falar uma coisa que nós é, então a Ana não faz isso. A Ana não responde mensagem às 20 horas, ela não responde mensagem às 22, ela não responde às 7. Não, eu faço isso. Na verdade, eu tenho me controlado para não fazer isso ao acordar. Mas a gente precisa se organizar para que a gente possa entender o que que nós vamos fazer durante o dia. E o que eu vou fazer durante o dia? Como é que vai ser essa minha entrega? Sabe? Tudo para que a gente consiga aproveitar bem o nosso tempo, é a gente tentar se organizar o máximo possível. Ah, somos robôs? Não, não é que a gente precise ser robô, mas se a gente pensar minimamente, se a gente tiver aquele tempo, sabe, de ócio, entendendo o que que eu vou fazer durante o dia, o que que eu vou fazer durante a semana, quais são as entregas que eu preciso fazer, a gente consegue minimamente se organizar para ter uma agenda equilibrada e menos caótica, Jurani. Às vezes, as distrações elas são gigantescas, né? O tempo todo Sim. nós temos distrações na nossa frente. Eu não estou nem falando do chegar ao ponto que você falou, que é Uhum. interessantíssimo, que é você produzir algo com muita qualidade que não tinha necessidade, né? Uhum. Se não tem necessidade, para que eu vou produzir isso agora, nesse momento, né? Eu posso deixar na caixinha para depois, tá entendendo? Agora, Uhum. se a gente não tiver cuidado com as distrações, elas terminam contribuindo para que a gente se atrapalhe, né, Ana? E a gente às vezes pode até perder o rumo da coisa, se a gente não tiver cuidado com as distrações. Sim. E aí as distrações que a gente fala hoje, né? A principal distração que a gente fala hoje é a, é a tecnologia, né? Sim, Mas aí eu fico pensando que quem pilota a máquina da tecnologia, né? Quem pilota a máquina é o ser humano. sim. E nós que devemos escolher se ela vai nos libertar ou se ela vai nos escravizar, tá? Às vezes a gente precisa aprender, né? Ou sempre nós deveríamos aprender a dizer não.
Sim. E a gente falou, acho que sobre isso agora há pouco, de muitas vezes a gente se distrai, de fato, com várias coisas. A gente se distrai com uma conversa que pode acontecer durante o expediente e que não necessariamente isso é algo ruim, e a gente se distrai, às vezes, scrollando numa rede social. A gente precisa entender só qual é o limite disso. Não tem problema em scrollar. Às vezes, quando a gente scrolla, inclusive, surgem várias ideias interessantes que faz com que a gente tenha alguma aplicação na vida Sim, real. Mas sim. muitas vezes a gente perde tempo, e aí eu vou fazer aqui o uso da minha vivência, com uma pessoa explicando que aquela maquiagem que ela está vendendo é útil. E aí você vai vídeo após vídeo falando a mesma coisa e aquilo não te acrescenta em absolutamente nada. Então a gente precisa entender se com aquilo que eu estou fazendo, ele tá fazendo com que eu perca meu tempo ou com que eu ganhe o meu tempo, com que eu construa algo mais rico dentro desse tempo, sabe, Jurandir? Às vezes a gente contribui para que as coisas atrapalhem ou ajudem. Por exemplo, Uhum. o que é que eu faço quando eu vou almoçar, que eu estou com a família, né? Estou em casa e vou almoçar com a família. Eu deixo o celular carregando no quarto. Então ele pode tocar, ele pode se coçar, ele pode pular, ele pode rir, pode chorar, que eu não vou ver. Ele está lá no quarto, eu estou lá na sala almoçando com a família, tá? Então geralmente eu deixo ele carregando no quarto. Então assim, às vezes é necessário a gente dificultar para que a tecnologia não nos atrapalhe, né? E uma forma de dificultar, às vezes, é deixar ela um pouco distante. Tá correto? A mesma coisa indo para ao contrário. Aí eu gosto de caminhar, ok. Aí eu gosto de caminhar às 6 horas da manhã. Então já deixa tênis, short, no meu caso, cueca, tá, né? Meia, tudo próximo para quando você acordar já tá tudo ali pronto. Isso ajuda, aí eu estou indo para o lado da psicologia, né, do seu lado, né? Isso ajuda eu criar esses atalhos para que eles possam Sim. contribuir comigo ou é ilusão? Sim, sim. Eu tive que voltar agora para as redes sociais, porque eu comecei a trabalhar um pouco mais a minha rede social da clínica, né? Eu comecei a trabalhar um pouco mais ela, porque eu estava deixando de lado, e cansada um pouquinho do Instagram, e aí o que que eu fazia? Chegava em casa, e simplesmente não pegava o celular para o Instagram. Eu não desabilitei o Instagram. Eu simplesmente tomei uma decisão. Existem pessoas que conseguem encontrar rotina de, eu vou deixar, não vou dormir com o celular, porque se ele notificar, eu vou acordar, né? Isso é uma rotina. Estou almoçando com a família, como você disse, eu vou deixar o celular em outro cômodo para justamente ele não interromper esse momento que é único, inclusive. É, ou então eu vou decidir fazer outra coisa. O que que eu decido? Eu construo, eu até falei agora há pouco, né? Definir o que que eu vou fazer durante aquele tempo que eu perdia scrollando a rede social ou fazendo alguma coisa, né, que faz perder o meu tempo. Eu chego em casa, vou me organizar e vou para academia. Eu volto da academia, tomo banho sem o celular perto de mim. Depois abro um livro e começo a ler. E aí, assim, eu fiquei mais ou menos uns 2 meses sem olhar a rede social, Jani. E foi um período maravilhoso. Mas aí a gente precisou voltar, eu precisei voltar e eu já estou com saudade desse tempo. Então, assim, sim, a gente precisa. Eu acho que tem alguns momentos para que a gente possa respirar um pouquinho esse ar fora da rede, esse ar fora da tecnologia. A gente precisa encontrar justamente esses pontos de equilíbrio, né? Esses subterfúgios, como você mesmo colocou. O nosso programa está chegando ao final. Se você tivesse que deixar uma mensagem para empresários, para líder, para executivos ou para qualquer pessoa da área profissional sobre tudo isso que nós falamos aqui, o que você poderia deixar para essa pessoa? Olha, tem uma frase que eu gosto bastante, que o tempo bem usado, ele não é um tempo gasto, né? Ele é um tempo vivido. Logo, a nossa conclusão, tempo não é dinheiro. E ninguém pode comprar o tempo de ontem, né? Então, eu diria que viva o tempo como um tecido da sua vida. E não só para líderes, para profissionais, mas para nós, enquanto seres humanos. Gente, como a gente bem começou essa nossa conversa, Jurandir.
Muito bacana, viu, Ana? Muito descontraído, um bate-papo muito gostoso, muito descontraído. Se você quiser, deixa suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra? Arroba anamagalhães.psi. Pronto, que é de psicóloga, né? Arroba Isso, tem anamagalhães.psi. esse é o meu profissional da Show clínica, de bola. e aí tenho arroba Ana Cris Magalhães, underline, que é o meu pessoal, que eu coloco Pronto, mas o coisas do pessoal dia a deve ir dia, mais para coisas o da empresa. profissional. Ana, muito obrigado Isso. por você ter participado aqui do programa Mercado e Desenvolvimento da nossa querida TV Diário. Foi uma honra, foi um privilégio, tá? Foi uma honra também estar com você, Jurandir. Um abraço forte e até a próxima. Olha, gente, com a Ana Cristina Magalhães, nós vamos concluindo o episódio de hoje do programa Mercado e Desenvolvimento aqui na nossa querida TV Diário. A você que acompanhou o nosso programa de coração, muitíssimo obrigado pela sua honrosa audiência. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente.